Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho um convidado muito especial. A gente se esbarrava na juventude e eu estou tendo o privilégio aqui de entrevistar Cláudio Calim, CEO da Tech Soul, essa agência incrível, grande, independente, que vem fazendo um trabalho brilhante há quase 8 anos. Cláudio, uma alegria ter você aqui. E eu vou pedir para você começar contando essa sua incrível trajetória profissional até resolver fundar a Tech Soul. Pô, Fábio, obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui com você, bater esse papo, né? Depois dos anos que a gente se esbarrava na juventude, agora voltando a se ver, estou muito feliz. Bom, voltando um pouquinho assim no tempo, eu meio que virei publicitário por acaso. Quando estava na juventude, quando era moleque, né, decidindo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? No colégio eu queria ser advogado. Eu via aqueles filmes americanos em que o ator no final assim tinha uma sacada genial e mudava todo o rumo da trama, e eu queria fazer isso. Eu queria ter essa sacada genial e mudar todo o rumo das coisas, né? E aí eu pensei em prestar direito. Quando eu estava para prestar, o meu pai virou para mim e falou: olha, vai conversar com a filha de um amigo meu que acabou de se formar na São Francisco, no Largo de São Francisco, acabou de se formar, conversa com ela, entende como é que é a profissão, como é que é o curso, né? E vai lá e fala com ela. Eu nem sei se ela sabe disso, talvez agora ela vai ficar sabendo disso. Vou falar com a Mônica Rosenberg, que é amiga nossa, amiga da minha família e tal. Aí fui falar com a Mônica tinha acabado de se formar na São Francisco, contei pra ela, falei: olha, eu quero fazer isso nos filmes, ter a sacada genial, mudar todo o rumo das coisas. Ela falou: olha, se você quer fazer isso, o direito não é a área onde você vai poder fazer, porque tudo tem uma regra, o processo tá tudo escrito, você não pode ter a sacada genial. Eu, se fosse você, se quisesse ter essa sacada genial, faria publicidade. Eu fiquei com aquilo na cabeça, acabei prestando publicidade e entrei na faculdade de publicidade e comecei a fazer. E aí me apaixonei. No primeiro ano eu fui fazer um estágio, tinha uma namorada, o pai dela era muito amigo do Enio Mainardi, e fui fazer um estágio com o Enio Mainardi, o grande Enio Mainardi, saudoso Enio. Foi o primeiro contato que eu tive com a agência de publicidade. E depois do Enio fui para J. Walter Thompson, depois fui para Laje Magui, da Laje Magui para Fischer Justus na época, da Fischer Justus para Age. Nossa, todas as agências não existem mais. Agora que eu estou pensando assim, todas elas não existem mais. E da Age eu fui para a África DM9, que eu tive um período, e da África e da DM9 eu saí em 17 para fundar a Tech Soul. Então ano que vem eu completo 30 anos de mercado publicitário, né? E vindo assim, sempre trabalhando em atendimento. Eu logo descobri que atendimento era o que eu queria fazer. Foi muito legal. Foi vendo o Enio trabalhar. O Enio era um criativo, nossa, um dos grandes criativos, né? É dele. Tostines vende mais porque é fresquinho que vende mais, entre outras coisas. Mas eu via que as coisas aconteciam quando o Enio estava presente, quando ele... Eu andava sempre atrás dele, os caras tiravam sarro de mim, que eu era meio que o cachorrinho dele. Garotão, 20 anos, né? E ele andava na agência, eu andava atrás, ficava ouvindo o que ele falava, ia nas reuniões, me metia nas reuniões, e eu falei: poxa, quem é que faz isso? Quem é que está sempre junto? Quem é que acompanha todos os processos, né? Quem é que vê todas as fases de um projeto? É o atendimento. E aí foi aí que eu comecei e vim nesses anos todos. E aí em 17 nós fundamos a Tech Soul. Estamos aí, vamos completar 8 anos agora, em abril. Como é que foi esse processo de resolver migrar, né, de trabalhar em agências renomadas, agências criativas, e aí um dia você resolveu, junto com os teus sócios, empreender e criar a Tech Soul? Como é que foi esse processo? Não é uma decisão fácil, né? Cada um de nós tínhamos nossos papéis executivos nas agências que a gente trabalhava, mas chegou um momento que a gente sentiu necessidade de fazer algo que a gente acreditava. Eu acho que
eu trabalhava na África, no Grupo ABC, né? A África DM9, e eles, naquele momento, eles estavam entrando no grupo Omnicom, né? Eles acabaram de vender para o Omnicom. E é diferente você trabalhar num grupo internacional e trabalhar numa agência independente. E eu sentia muita falta das possibilidades que uma agência independente tinha quando a gente acabou entrando no grupo. E aí, conversando com o meu sócio, Flávio, o Gora, o Amino, na época, ele falou, poxa, dá para fazer diferente, dá para fazer comunicação como a gente acredita, né? Que é com rapidez nas decisões, né? Acho que uma agência independente tem isso, tem rapidez nas decisões. Não precisa ligar para ninguém, não precisa ligar para Nova York, não precisa ligar para Paris, sei lá, para onde quer que seja. Você responde muito rápido às necessidades dos clientes. E mais do que isso, eu vejo assim, no nosso caso, o independente, mais do que isso, é você ser independente na solução que você entrega. A gente não tem um formato único, a gente não tem algo de prateleira que eu vou lá, pego e entrego para o cliente. A gente entende que cada necessidade é diferente, então o que a gente entrega tem que ser diferente, tem que ser único. Então a gente tem independência para isso, né? E a gente sentia muita falta nisso nas nossas vidas executivas. E a gente fundou a Tech & Soul para isso. Alicerçada naquilo que a gente acredita que é importante em comunicação, que é técnica e criatividade, né? A gente não adianta nada a gente ser extremamente técnico, saber com quem quer falar, a hora que quer falar, no momento que quer falar, se a gente não for criativo para alcançar o coração dessas pessoas. E o inverso, a mesma coisa, não adianta a gente ser extremamente criativo e não souber tecnicamente com quem quer falar, onde quer falar, como quer falar. Então a gente acredita na junção dessas duas coisas. E daí vem o nome, inclusive, né? Vem do que a gente acredita que é importante para a comunicação. Ter técnica e ter alma, ter informação, ter dados e ter criatividade. Então a gente lançou a Tech & Soul para isso, para poder colocar em prática aquilo que a gente acredita. E deu certo. E cresceu. E virou uma agência grande. E como é que é ser uma agência grande, independente, em 2025? É diferente, assim, acho... Tá dando certo, graças a Deus. A gente brinca que a gente passou a arrebentação. Essa coisa do empreendedor é difícil, porque tem momentos muito difíceis que você tem que se provar e depois você tem que se manter, né? Não é simples, né? Muitos negócios acabam com 2, 3 anos. A gente já está no 8º, graças a Deus, vou bater uma madeira aqui, né? E com crescimento é importante. Mas chegou um momento... na nossa vida, que a gente teve que tomar uma decisão. Porque quando a gente lançou a Tech & Soul, a gente lançou num modelo que hoje parece normal, mas que há 8 anos era algo um tanto quanto diferente, que era ter equipes enxutas e você plugar profissionais, né, o famoso plug and play, para necessidades específicas. E a gente era uma agência jovem que fazia isso, e foi uma agência durante algum tempo de projetos, né? Só que aí você chega num momento que você começa a ter clientes maiores, ter necessidades maiores, os clientes demandam outras disciplinas, né? E que não adianta você simplesmente plugar, você precisa ter estrutura. E aí é uma decisão que a gente tem que tomar. Vamos investir em estrutura, vamos investir em novas disciplinas, em pessoas, né? Ou a gente vai continuar sendo uma agência de projeto, e está tudo certo, cada um tem uma decisão. Sim. A gente decidiu investir. Hoje a agência tem 130, 120, 130 pessoas. Hoje nós temos disciplinas que a gente não tinha no passado, performance, conteúdo, social, tem um departamento de BI gigante, todas as ferramentas possíveis e imagináveis que são necessárias para a nossa atividade. Então a gente investiu isso há, sei lá, 3, 4 anos, para que a gente pudesse oferecer para os nossos clientes os serviços que eles demandavam da gente, né? Então, se no passado a gente era uma agência jovem, nova, mais criativa e específica, hoje nós somos uma agência com toda uma gama de serviços para oferecer, como os grandes grupos oferecem, né? Como as grandes agências. Então, é um desafio. Mas é muito, muito gostoso, é muito legal, sabe? A gente... bom, eu sou suspeito porque eu gosto muito desse negócio que a gente faz, né? Mas a gente tem tido bons resultados aí com os nossos clientes, tem sido muito bacana.
Quais os diferenciais da Tech Soul? Por que que os clientes escolhem trabalhar com vocês? Então, eu acho... Tem algumas coisas que eu gosto de falar, que a gente acredita, mas também tem o que o mercado diz, né? Eu acho que, assim, trabalhar com uma agência independente tem uma vantagem gigantesca, que é poder falar com o dono e agilidade nas decisões. Então, você tem alguma necessidade, quer mudança de rota, quer fazer alguma coisa específica, pega o telefone, liga para mim, liga para o Flávio, a gente senta numa mesa e resolve. Não tem que ligar para ninguém para pedir permissão, né? Contratar alguém demora 2 meses porque tem... Não, aqui é rápido, a decisão é rápida. No nosso caso específico, tem uma outra coisa. A gente também, que é um grande diferencial, a gente não tem um modelo único. A gente se adapta à necessidade específica de cada cliente. Então, C6 tem as necessidades deles e a gente tem uma forma de atuar com eles. B3 já é outra coisa, apesar de serem do mercado financeiro. CNA, então, outra coisa diferente. E assim por diante, né? Isso são 2 grandes diferenciais. Uma outra coisa que eu acho que diferencia a gente é que a gente gosta de trabalhar junto. A Tech Soul é uma agência que gosta de fazer a 4, 6, 8 mãos. A gente não tem o menor problema de onde vem a ideia pode vir de qualquer lugar, não precisa vir da criação, pode ser de qualquer departamento. Isso é uma verdade, a gente trabalha junto. O nome já é assim, isso é interessante falar, Fábio. Quando a gente criou, a gente podia dar o nome lá, sei lá, Kalin Whiteman, como são as agências, e tá tudo certo, ou KWW, sei lá. A gente sempre tomou esse cuidado de não colocar os nossos nomes na porta, porque a gente acredita que o trabalho pode e deve ser feito por muita gente, né? Então isso é um diferencial nosso, a gente acredita que pode ser feito por muita gente. E todo mundo numa sala para resolver o problema específico que a gente precisa resolver. E essa muita gente é cliente junto. Me incomodava nas minhas vidas passadas, quando a agência chegava, pegava um briefing, ia para casa, ficava 30 dias, né? Dali a pouco voltava, depois desses 30 dias, para os clientes com aquelas apresentações enormes, 300 mil pranchas e tal. E aí, quando você ia ver no cerne, tinha um errinho específico, porque não foi checado. E aí tinha que voltar para casa de novo, mais 20 dias, refazer tudo. A gente não faz assim. A gente tem momentos de interação com o cliente durante o processo. Isso faz com que a gente seja mais assertivo, faz com que o cliente seja copartícipe. Ninguém entende melhor do negócio dele do que ele. Então, a gente traz o cliente para dentro, para fazer junto com a gente, né? A gente não precisa estar 100% pronto para apresentar, então a gente faz isso. Então isso são diferenciais. E aí, o que o mercado vê da gente, né? Na última pesquisa da Scopem, penúltima pesquisa da Scopem, nós fomos apontados como uma das agências mais bem avaliadas pelos seus próprios clientes. Isso é muito legal, porque, poxa, quem trabalha com a gente gosta de trabalhar com a gente. Quem sabe como, né, quem está no dia a dia gosta, a gente fica muito feliz. E nessa última, a gente foi avaliado como a agência que mais entende do negócio do cliente. Exatamente porque a gente está perto, a gente faz junto, a gente gosta de estar junto, de entender e tal, e os clientes percebem isso. Flávio, meu sócio, tem uma frase, ele já disse que não é dele, mas eu cito, eu acho que é do Júlio Ribeiro, mas eu cito ele porque foi ele que me falou, que ele diz o seguinte, eu adoro essa frase: o bom publicitário é aquele que gosta da ideia dos outros. E é muito verdade isso. Cara, a gente na agência, a gente se apaixona pela ideia dos nossos clientes. A gente, cara, eu sou assim, eu tenho conta no C6, sabe? Eu uso os meus clientes, eu faço, sempre fui assim, né? Porque a gente acaba se apaixonando, a gente entra dentro do negócio deles, começa a entender, começa a ter uma visão de fora, né? E, cara, e se apaixona. Então, eu acho que esses são os nossos diferenciais, né? Eu acho que vocês têm um nome que foi dado há 8 anos quase atrás, mas ele é muito privilegiado porque ele reflete exatamente o momento do mundo que a gente vive hoje, né? O momento justamente dessa dualidade entre tecnologia e o ser humano. E, na verdade, vocês contemplam as duas coisas no nome, Perfeito. né? Vocês trazem o que há de melhor da tecnologia com o soul, que, na verdade, é o ser humano, né? Perfeito. A alma, a capacidade, as pessoas.
E também isso retrata um pouco do que é o mercado do marketing hoje, né? Que é a disputa por performance, por vendas e vendas e vendas, no desafio de construir marcas. É isso? Perfeito, perfeito. Eu acredito muito na construção de marcas, né? Eu acho que uma marca bem estabelecida ajuda em vendas. Eu não sou daqueles que é contra a performance. Não, acho que as duas coisas têm que conviver, elas existem, né? Mas acho que uma potencializa a outra. A gente tem um case muito interessante dentro da agência, que é a construção de C6, né? C6 foi uma marca construída dentro da agência, junto com o banco, né? Era quando a gente começou a trabalhar com eles, não tinha nome, não tinha nada, não tinha posicionamento, e a gente ajudou na construção disso, e hoje é uma das 50 marcas mais admiradas do país, mais valiosas do país, desculpa. É a mais jovem na lista das 50 marcas mais valiosas do país. Poxa, e isso é retrato também da performance como negócio do banco, né? A marca ajuda na performance do banco e a performance ajuda na marca. Então isso é muito legal. E a construção de marca importante, é muito importante. Eu tenho um case muito interessante quando eu trabalhava na África ainda, que foi Vale do Rio Doce na época. Que eu me lembro que o Nizam foi falar com o Roger Agnelli para pegar conta e tal. O Roger Agnelli falou: Nizam, mas eu vendo minério, eu falo com 10 pessoas no mundo, eu não preciso de propaganda, de publicidade. O Nizam falou: não, mas você tem reputação. Você vende ação, você tem ligação com as comunidades, você precisa construir a sua reputação. E é verdade. E a construção de reputação que foi feita para Vale naquela época na África, e é feita até hoje, né, ajuda muito no valor de mercado da companhia, né? Então é muito importante a construção de marca, sem dúvida nenhuma. Vocês têm um diferencial que eu acho muito legal, que é trabalhar internamente as faixas etárias e valorizar os mais velhinhos, né, o etarismo. Como é que é isso? Você sabe, Fábio, isso é interessante. Isso é verdade, a gente tem um olhar para as pessoas lá, e a gente tem tido boas experiências com pessoas com mais experiência, né? Porque assim, a gente tem muita gente jovem sim, na agência, e é importante essa mescla, é importante que trabalhem juntos, mas as pessoas com mais experiência já passaram por muitas coisas, e muitas vezes o caminho é mais fácil, já conhece os atalhos, já sabe o que funciona, né? E é interessante que a gente tem tido boas experiências com as pessoas com mais experientes na utilização de ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, né? A gente tem algumas ferramentas de inteligência artificial, e quem se dá melhor com essas ferramentas são as pessoas mais experientes. Porque não tentam querer ensinar a máquina, sabe? Não tentam querer disputar com a máquina. Elas entendem como a máquina pode ajudá-las no dia a dia, né? E tem discernimento, tem repertório para entender o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Então tem sido uma experiência muito legal. E os jovens se espelham nos mais velhos. Os jovens começam... Um diretor de arte garoto que vê um diretor de arte mais experiente do lado aprende muito, porque vê o que funciona, vê como fazer. Um redator do lado de um redator mais experiente já consegue tirar as coisas. É muito importante essa troca. Mas a gente tem tido muito boa experiência com uma equipe mais sênior, sabe? A gente tem muito pouca refação na agência. O medo de toda agência é a quantidade de refação de projetos, né? A gente tem muito pouca. Não quer dizer que a gente não erra, a gente erra sim. Mas a gente tem, comparado com o que eu vivia no passado, a gente tem muito pouca refação. Porque tem um olhar mais experiente e mais assertivo nos projetos. No último ano vocês tiveram um crescimento expressivo. Ao que você atribui esse crescimento aí? Eu acho... A gente tem tido crescimento nos últimos 3, 4 anos consistente, assim, sabe? 20%, 25% a cada ano. Eu acho que tem uma coisa de consolidação da nossa estrutura e da nossa metodologia. Nos últimos 2 anos a gente conseguiu azeitar a nossa estrutura. Não é fácil empreender, e a gente erra muitas vezes em formatos, em estruturas, em metodologias. Acho que no último 2 anos, ano e meio, a gente conseguiu acertar essa estrutura, a nossa metodologia, nosso jeito de fazer.
e isso trouxe ganhos, inclusive no negócio, né? Então é isso que eu te falei, a gente tem menos refações, a gente tem entregas mais rápidas, mais assertivas, isso tudo traz resultado financeiro para a agência, né? Então a gente acho que esse acerto na estrutura, na entrega de mais serviços. Hoje a gente tem muito mais serviços para os nossos clientes do que a gente tinha antes. A gente faz toda a parte de performance, por exemplo, para clientes como CNA, para clientes como Use, social, a gente tem o time de conteúdo de social que a gente faz para CNA, faz para outros clientes, para Positivo. Nosso time de BI cresceu muito, então com isso a gente consegue ter mais informação, monitorar as campanhas, saber o que está funcionando, o que não está funcionando, e isso tem ajudado bastante. Acho que o crescimento vem muito disso, de acertar a operação, oferecer mais serviços para os clientes e ser mais assertivo, né? Ter mais resultado, né? Frank Sinatra diria, né? The best is yet to come. Essa é a realidade da Tech & Soul? Eu acho que sempre. Acho que sempre. Acho que o publicitário gosta do que vem por aí, né? O publicitário gosta dessa coisa da novidade. O que nos trouxe até aqui não necessariamente será o que nos levará no futuro, né? Eu acho que a gente tem que usar como referência, tem que usar como bagagem, mas a gente tem que buscar sempre coisas novas, né? Novas oportunidades. A gente tem pensado bastante, inclusive, em desenvolver outras disciplinas dentro de casa, e a gente muito em breve vai lançar uma nova unidade de negócio de outra disciplina, porque é isso, né? O nosso mercado é muito dinâmico. O mundo do marketing, da comunicação é dinâmico. Cada hora tem uma novidade. Inteligência artificial, já foi metaverso, inteligência artificial, retail media, digital out of home, tem zilhões de coisas para fazer. Eu sou do tempo que a gente entregava uma fita para TV e um fotolito no jornal, né? Ou na revista, sei lá. Hoje, cara, a gama de possibilidades é gigantesca e cada hora aparecendo mais, e a gente tem que estar atento a isso. E acho que vem coisa bacana aí para fazer. O que não muda, o que eu acho muito legal no nosso mercado, o que não muda é a ideia, né? Boas ideias bem executadas trazem resultado. Porque também não adianta ter uma excelente ideia e não executar de forma correta. Mas independente de onde seja, se é no metaverso, se é no digital out of home, se é aonde for, uma boa ideia bem executada traz resultado. Quando a gente começou nesse negócio, porque eu também fiz parte dele lá atrás, tinha um lado tão bonito da criatividade, né? E eu acho que não é que ele se perdeu, eu acho que o mercado mudou e ficou mais desafiador ser criativo. Como é que faz para ser criativo com essa realidade de marketing que a gente tem hoje? Eu acho que as ideias continuam, muito boas ideias. Acho que existe uma dificuldade de execução. Boa ideia bem executada traz resultado, mas existe uma dificuldade grande de execução, porque ficou muito mais difuso, né? Você tem N possibilidades, o que é bom por um lado, mas é mais difícil a execução por outro, né? Eu acho que as ideias, cada vez mais, elas estão mais snipers, né? Estão mais específicas para públicos específicos. Então, muitas vezes, elas não atingem todo mundo, porque não precisa atingir todo mundo, né? Mas muitas vezes também a gente acaba não vendo, né? Mas o público específico viu, isso importa. Então, acho que a dificuldade muitas vezes é você casar a boa ideia com a boa execução. E para isso você precisa ter informação e equipe qualificada e tal para entregar, né? Porque acho que os desafios são enormes, mas as boas ideias bem executadas sempre trazem resultado, né? Cláudio, você é um apaixonado, né? É evidente que você é um apaixonado, que está nesse mercado vai fazer 30 anos. Eu vou pedir para você deixar um recado para os jovens, como nós fomos lá atrás, que são tão apaixonados como a gente é ainda hoje, em relação a esse teu conhecimento, teu aprendizado. O que você diria para eles? Eu acho que continuem apaixonados. Isso é importantíssimo. Qualquer que seja a carreira que você busca, eu falo isso para meus filhos. Você tem que gostar, tem que estar feliz, tem que ser apaixonado.
Mas eu acho que tem uma coisa que o jovem publicitário tem que ter, é tentar conhecer mais do passado. De novo, o que nos trouxe até aqui não será algo que vai nos levar, não necessariamente será o que vai nos levar para frente, mas conhecer o passado, ter referência, conhecer, ter repertório é muito importante para o publicitário. Porque a gente não pode ficar só na nossa caixa, só na nossa, né, naquela nossa bolha e achar que a gente é o mestre, né? Porque se você olhar para fora, você vai ver que tem muita gente que já fez ou a mesma coisa, ou até melhor do que você. Então é importante você conhecer. Às vezes a gente vê gente na agência que não conhece o passado da comunicação. E isso faz falta. Porque às vezes o cara acha que está abafando, mas quando ele vai ver, já foi feito esse negócio lá atrás. E a gente vive numa indústria de criatividade, onde o ineditismo é importante, né? Ou minimamente uma mudança, né? Então eu acho que conhecer o passado é importantíssimo para você projetar o futuro. Então, acho que o jovem que se interessa por isso, que é apaixonado por publicidade, por comunicação, é importante ele olhar um pouquinho para trás. Aprende, conhece, crie repertório, que vai ser muito bom para o futuro. Cláudio Calim, que alegria ter você aqui, reencontrar o amigo. É uma satisfação, uma alegria ver o sucesso aí da Tech & Soul. Obrigado de coração por você ter aceito o convite. Obrigado, foi um prazer bater esse papo com você. Muito feliz de te ver, rever, né, depois de tantos anos. E estou à disposição. Quando quiser, me chama, que eu adoro bater papo. Ótimo. É isso, queridos amigos. Agora faz o quê? Pega o telefone, pega aquele amigo que faz tempo que você não vê, liga para ele, manda um salve. E semana que vem a gente está de volta aqui.